Graça e paz, povo do Avivamento, tudo bom com vocês? Hoje vai ao nosso primeiro episódio do Pode Crer, o podcast da Rede de Adolescente da Igreja Batista Palavra Viva. Meu nome é Esté Macedo. Meu nome é Kailane Rico. E hoje a gente vai entrevistar Manuela Santos, que é a líder dos adolescentes. Animação, gente, animação! Então, antes de começar as perguntas sobre o tema, a gente queria conhecer um pouquinho a nossa líder, apresentar elas a vocês. Então, a gente vai fazer algumas perguntas aleatórias, assim. Exato. Primeira pergunta, Esther. Qual sua banda favorita? Diante do Trono. Oh, meu Deus. Tá vendo? Eu sou raiz. Verdade. Próxima pergunta agora. Qual o seu livro da Bíblia favorito? Livro da Bíblia favorito. Eu acho que é o livro de Atos. Eu acho que o desenvolver da igreja ali naquele livro é marcante. Acho que todo cristão deve ter ele como base de vida. Inclusive, foi a primeira conferência dos adolescentes, não foi? Vivendo Atos. É o livro de Atos aí, por isso eu gosto tanto, né? Tudo ligado. Tá tudo conectado. Qual o seu personagem da Bíblia favorito? Eita, Jesus. Tem grandes... eu gosto de vários, mas se for destacar, pode destacar um e eu acho que eu vou escolher Esther. Eu acho que Esther... Esther da Bíblia. A rainha Esther. Eu acho que o ato dela de fé ali, de obediência a Deus é incrível. Sabe? Ela podia simplesmente escolher ficar onde ela estava, mas ela resolveu se importar com o outro. Eu acho assim, o ápice da grandeza. Uma coisa que eu queria saber. Se tem alguma música que é assim, a sua favorita, que você escuta todo dia. Rapaz, eu sou assim, ó. Tem uma época que cada época eu tô com a música que enjoa. Aí eu escuto, depois eu largo lá, não quero nem ouvir mais. Mas tem algumas músicas de Diante do Trono, claro, que são marcantes. Preciso de Ti é uma música que volta e meia, que eu posso ouvir outras, mas volta e meia eu tô ouvindo Preciso de Ti. Eu acho que é uma canção de adoração a Deus e declaração de amor a Ele, que é linda. E a sua profissão? Minha profissão. Eu sou advogada já há quase 2 anos que eu estou aí exercendo esse papel pela justiça. Começar? Tá bom. O nosso tema, como vocês sabem, mas reafirmando, é sobre liderança e discipulado de adolescentes. Como a gente disse, Manu é a líder dos adolescentes aqui da Igreja Batista Palavra Viva. E a primeira pergunta é: Manu, a gente queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória antes de se tornar líder dos adolescentes. Olha, eu sou líder dos adolescentes há mais ou menos 8 anos. Líder empossada há mais ou menos 8 anos. Mas antes disso, é muita estrada já, imagine aí. Mas antes disso, eu servi por muito longos anos no Ministério de Crianças. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu sempre fui tapada. E até hoje eu sou muito reservada ainda. Mas eu servi, eu era bem reservada na igreja, de poucos amigos, sabe? Entrava muito calada. Sim. Até que eu encontrei uma pessoa no Ministério de Criança que me chamou pra fazer nada. Ela só me chamou, eu não sabia fazer nada. Ela me chamou porque ela disse que queria que eu ficasse lá sem fazer nada. E eu fui, não fazer nada, eu vou na hora. E eu comecei a servir lá. Então eu fazia tudo que você imaginar. O famoso bombril. Faz de tudo. Enxugar gelo, o que tivesse, o que precisasse, que ninguém queria fazer, bota a Manuela fazer. E eu fui fazendo isso, servindo por longos anos. Até que, depois de mais de 6 anos, de 7 anos servindo lá, apareceu uma turma de pré-adolescentes que precisava de professor. Aí me botaram para dar aula na turma me soltaram numa turma de pré-adolescentes e me jogaram lá e falou, se vira. Aí eu comecei a dar aula nessa turma, que era uma escola chamada Escola Discípulo. Acho que a Kailane chegou a formar nessa escola. Não, mas tu formou, tenho certeza. Ela fez a Escola Discípulo. Se Manu tá dizendo, então é verdade. Tenho certeza que a Kailane fez. Eu vou procurar as fotos depois para mostrar. Né? E eu fiquei dando aula na Escola Discípulo, a galera formou. E os meninos chegaram à idade, chegaram aos 12 anos e não tinha mais espaço no Ministério Infantil. O que fazia? Os meninos não queriam sair, mas não podia ficar. Aí, a partir daí, surgiu a necessidade aí de que a gente criasse alguma coisa, alguma atividade para os adolescentes que estavam chegando na idade, na adolescência ali nos 12 anos e precisava se encaixar em algum lugar na igreja. Aí surge
o Ministério dos Adolescentes. Estamos aqui, né? Como foi o dia que você foi escolhida como líder dos adolescentes? Eu fui literalmente escolhida. Literalmente. Porque assim, tudo quando a gente começou o trabalho, eu não tinha pretensão de, eu vou ser líder do Ministério do Adolescente. Não se falava em ministério ainda. Se falava em fazer alguma coisa com os adolescentes. Não tinha ainda essa proposta de ser um ministério. Então assim, os meninos, eles mesmo tiveram a iniciativa de ir atrás do pastor. Aí Kalane participou disso. De ir atrás do pastor, de pedir, não, a gente quer um líder. Foi tipo assim, foi conquistado. Foi conquistado. De ir atrás do pastor. Uma luta, foi uma luta. Vamos buscar o pastor lá fora, vou falar que a gente queria um líder e a escolha deles seriam eu. Aí eles escolheram, eu fui escolhida por eles. E eu lembro que o pastor falou, tá bom, o pastor veio atrás a mim, perguntou se eu queria. Eu falei que eu queria, que eu aceitava. E o pastor disse que ia apresentar a igreja. Só que o pastor acabou esquecendo. Passou semanas, o menino foi atrás do pastor de novo, falando, pastor, lembra da promessa? A gente estava com medo dele escolher outra pessoa. Eu acho. Pelo menos a sensação era essa. Então a gente estava, não, porque não é possível que ele esqueceu. Não tem como, ele deve estar pensando em outra pessoa. Não, tem que ser Manu, não pode ser outra pessoa. Aí o menino foi de novo cobrar ele, né? O pastor, lembra que eu prometeu que era a Manuela? E aí o pastor cumpriu a promessa dele, me ungiu. E desde lá a gente está aqui nessa batalha. Eu queria saber como era, que você contasse um pouquinho de como era a rotina no início. Tipo, o que a gente fazia, como era. Eu sou uma sobrevivente do sistema que chama Ministério do Adolescente. Quando os meninos chegaram, eles tinham acabado de sair do Ministério Infantil. Então tinha todo mundo ali, 11 anos. Eu tinha adolescente de 11 anos, que não era adolescente ainda, mas que andava com um grupo ali, né? E acabou pegando. Acabou a gente trazendo, aceitando, né? O que aconteceu? Era muito difícil, porque esse menino gritava, gente, gritava. Até hoje eu ganhei, sabe, inflamando na minha garganta, até hoje, por conta desse menino gritando nessa sala. Então era uma gritaria, e eu, pelo amor de Deus, fica quieto. Isso foram por longos anos, mas depois de um tempo acabou. A maturidade veio. A maturidade chegou, amém, Jesus, aleluia. E aí foi mais tranquilo, nós meninos já sabiam o que queriam da vida, eles queriam estar ali. Mas no início foi muito difícil. Sem voz, garganta inflamada. Sim. Toda a rede, nossa, era muito triste. Mentira, a rede era muito boa. Só que era uma conversa o tempo todo. Então toda a rede, Manu saía sem voz. Mas me dá uma pena. Fala assim, tadinha. Tadinha de Manu. Então, não era tanta pena assim. Porque eu ficava sem voz. E foram isso por longos anos, gente. Não foi 1 ano nem 2 anos, não. De muita luta. De o povo perguntar, o povo passar na porta e falar assim, isso não é um culto, não. Isso Na rede adolescente, uma baderna. Mas aí a idade vai chegando, todo mundo vai amadurecendo e graças a Deus acabou, a calmaria chegou e tá todo mundo agora comportadinho. Amém. Né? Glória a Deus. É profetizando também, né? Qual foi a tua maior experiência como líder? Experiência boa ou experiência ruim? Fala os dois. Boa. Os dois, não? Não, é boa. Boa, que desses dois. Não, fala o boa. Ah, sim, fala o boa primeiro. Boa. Ó, eu aprendi a fazer cachorro quente. Eu aprendi a fazer cachorro quente depois do adolescente. Por quê? Porque eu não sabia fazer. Mas todo mundo, bicho no lanche bom e barato e todo mundo gosta, cachorro quente. Verdade. Então eu aprendi a fazer cachorro quente. Ninguém faz cachorro quente como o meu. Então é uma experiência muito boa. Mas assim, agora na parte do convívio, os meninos me ensinaram a me relacionar bem. Então assim, eu tenho vários defeitos, todo mundo sabe disso. Mas eu sei me relacionar, eu sei me relacionar com adolescente. Então assim, eu consigo, apesar de ser uma pessoa já adulta, de quase 30 anos, eu hoje consigo caminhar na esfera dos adolescentes. Eu consigo ter uma linguagem. Então assim, os meninos me ensinaram, vocês me ensinaram a me relacionar bem, a amar outra geração, porque a geração de vocês é diferente da minha geração. Então, assim, quando as pessoas sempre criticam muito adolescente, né? Que é aborrecente. Então, é muito comum, mas eu não enxergo por essa perspectiva. Então, assim, vocês me ensinaram isso, me ensinaram a amar outra geração e admirar outra geração. Então, assim, de todas as experiências que eu tive, essa, sem dúvida, é mais marcante. Por quê? Porque eu levo para a vida. Então, assim, eu consigo
olhar para as outras gerações e não com um olhar de crítica, mas com admiração. Então, assim, de toda a experiência que eu vivi com o Ministério de Adolescentes, de muitos altos e baixos, aprender a conviver com a galera mais nova que eu, foi, assim, a mais incrível e eu sou mais agradecida a Deus por isso. Ai, chega, me emocionei, cara. Para não, eu mesmo. Chorar. Aquela chora mesmo, gente. Verdade. Um pouquinho. Qual foi o maior desafio como líder? Ih, rapaz. Isso aí tem vários. Senta aí que lá vem história. Sem expor ninguém. Primeiro, tem muita história. Primeiro, quando eu assumi logo. Sim. Primeiro, gente, que assim, eu vou falar que eu espero que isso não chegue a ninguém a mal, mas assim, quando eu assumi o ministério, eu sempre achei que algumas pessoas não me viam como líder. Eu tinha 22 anos na época. 21, 22 anos, por aí. Então, assim, muita gente me achava ainda muito imatura. Então, assim, no início, assumir e não enxergar a confiança nas pessoas era muito difícil. Então, assim, por inúmeras vezes no início, eu queria desistir por isso, porque eu achava que as pessoas, todo evento que eu fazia, sempre tinha mas qual adulto responsável? Sim, o adulto sou eu tenho quantos anos? Eu tenho 22 anos, eu sou uma adulta. E tipo assim, eu ouvi muito isso. Tipo assim, quem é um adulto? Aí, normalmente era eu, Jamília, sim. Então, porque a gente já era adulto, a gente já era responsável, mas as pessoas sempre... Isso machucou muito, então foi um grande desafio para mim. Às vezes, o fato de você chegar, às vezes, numa sala com os meninos super agitados e não deixar você falar, também dá vontade de você largar a mão e falar assim, eu não sou paga para isso, eu vou embora. Também é um desafio. Mas hoje, nesse último ano, eu tenho vivido também um desafio, que também é muito grande para mim. Sabe, gente, o desafio hoje para mim é não sucumbir diante de tantas coisas, de tantos outros compromissos, de tanta cobrança. Porque assim, eu me cobro muito, porque eu sempre fui na minha vida que eu gosto de fazer as coisas direito. Então assim, para eu não estar numa posição e não fazer aquilo com qualidade, para mim não funciona bem. Então assim, hoje eu estou vivendo um Jesus! Caiu, desculpa, galera. Então hoje eu estou passando por um desafio, não escondo de ninguém. Quem senta comigo para conversar me pergunta como é que eu estou ministerialmente. Eu estou vivendo um dos grandes desafios da caminhada do ministerial. Porque hoje não sucumbir diante de tantas outras coisas. De ter que dividir a atenção com tantas outras coisas. Então, assim, não tem sido uma experiência fácil. E também não sucumbir ao desânimo. Porque, gente, são quase 8 anos. Então, assim, nesses 8 anos, a gente faz uma coisa, às vezes a gente cansa. E você se manter ali sempre animado, porque você precisa se manter animado. Porque, assim, os adolescentes, eles não merecem, primeiro, nada mal feito, nem eles vão querer, eles precisam que algumas coisas aconteçam. Então, tipo assim, mas eu tenho consciência que eu preciso me manter sempre ali firme e animada. E, às vezes, é desafiador. Verdade. Muito desafiador. Realmente, é natural a pessoa ir cansando. Tipo assim, se manter sempre em um nível é difícil. E outra, ela é líder. Então, se ela tá animada, é mais fácil dos outros estarem animados. E ainda assim é difícil. Às vezes, mesmo mano querendo fazer algo, os outros adolescentes tá meio, não tô muito afim e tal. E aí isso desanima ainda mais, né? Então, realmente é complicado. Próxima pergunta. Na verdade, antes Deixa aqui da próxima pergunta. Nesse lugar. Antes da próxima pergunta, eu queria, porque é sobre as conferências, mas antes eu acho importante fazer uma linha do tempo. Uma linha do tempo de como, do início até as conferências. Tipo, quais eventos a gente fazia, essas coisas. Eu lembro que o primeiro evento que a gente fez foi um retiro num lugar, no fim do mundo, que não tinha internet. O Reset? O primeiro? Foi o primeiro Reset. Não tinha internet, tinha muita muriçoca. E choveu, menina, choveu. Foi traumatizador, porque eu lembro, se foi naquela casa, no meio que eu não lembro nada. Não tinha nada. De noite, era um barulho o tempo todo de bicho passando, eu não dormia a noite toda. Foi literalmente o maior acampamento que a gente já fez. Foi o primeiro evento que a gente fez.
E veio um pessoal de fora de Nazaré, que a gente não conhecia, aí e chovia, a gente chovia, foi um acampamento, foi o primeiro evento, foi o Reset. Depois que a gente já fez outros, né? Mas esse foi o primeiro, depois que a gente veio com a conferência, que foi a Vivendo Atos, não foi? Foi? Não, quando a gente começou, teve uma festa. Lembra? Foi verdade, aí você me lembra mais que eu. A primeira evento, na verdade, porque a gente começou a se reunir às quartas-feiras, como a gente funciona até hoje. Aí aproveito e convido você a se reunir com a gente toda quarta-feira, às 7h30 da noite, aqui na igreja. Então, assim, a gente começou às quartas-feiras e a gente não chamava isso de ministério. Era uma reunião dos adolescentes, não tinha nome. Não tinha nome, era um rolê ali, aleatório, que a gente se reunia e... Era que nem as crianças se reuniam nesse dia, né? Isso. Aí, como vinha criança, bora reunir os adolescentes. Então, assim, não era um ministério. Só que a gente falou, não, a gente vai fazer um ministério. A gente vai fazer uma rede, a gente chama de rede. E a gente pegou e falou, vamos fazer uma festa para começar. A gente é ousado, a gente gosta de fazer uma festa. Era uma festa havaiana. Isso, era uma festa havaiana. Minha festa sair, foi confusão, foi brigar, foi vender coisa. A gente vendeu cabo de aipim, a gente vendeu cuscuz, a gente vendeu tudo pra fazer essa festa. Brigadeiro, acho que foi nessa que vendeu brigadeiro. Saiu na rua vendendo coisa. Foi Me arrumaram. Sai na rua vendendo brigadeiro. Falando nisso, a conferência daqui a pouco chega, a gente vai vender brigadeiro na rua. Comprem com a gente, por favor. Guarda o dinheiro aí pra comprar o brigadeiro da menina. Então, a gente começou a organizar essa festa. Eu lembro que arrumaram uma prancha de surf. A mesa era uma prancha. A gente estava achando uma bola de neve, viu? Eu estava achando uma bola de neve. Botou uma prancha lá. Fez lembrança, eram uns copos coloridos. A gente botou uns coqueiros. Um bambu, que a gente gosta de bambu. A gente botou um bambu na chegada. Foi assim, super produção. A gente super produção. Nem a gente acreditou que ia ficar tão bonito. Botou uns pallets no chão. E a gente saiu convidando todo mundo que foi criança, que virou adolescente, mas tem saído da igreja. Nessa festa deu mais de 50 pessoas. Foi? Tava cheio. Tinha muita gente que há anos não vinha na igreja. Verdade. Veio aqui para essa festa. E aqui a gente comemorou. E ali a gente deu início realmente, oficialmente, ao Ministério do Adolescente. E por curiosidade, isso foi uma sexta-feira a festa. No domingo eu fui embora, fui para Salvador. Que a gente passou por esse momento, né? Eu morava em Salvador durante a semana e vinha fazer rede de sexta-feira aqui. Então eu vinha toda sexta-feira de Salvador fazer rede de sexta-feira aqui. Toda semana. Acabava a aula, vinha para Salvador. Eu já fiquei um semestre lá, mas durante 6 meses a rede aconteceu desde sexta-feira, depois que eu chegar de Salvador. Foi aí que a gente deu início à rede adolescente, a nossa primeira festa. Foi uma festa havaiana. A gente precisa até repetir, né? Verdade. Eu lembro que na época, depois dessa festa, como tinha dado super certo, aí a gente tava ousado. Quero fazer outra, não sei o quê. Aí a próxima ia ser, ou era uma festa japonesa, ou era neon. Acho que era japonesa. Era japonesa. E aí a gente fazia até hoje a gente faz várias reuniões antes de fazer um evento. Aí a gente tava fazendo essas reuniões para decidir o que é que queria, não sei o quê. E aí, a minha lembrança é que um dia a gente tava fazendo reunião e tava Jamile, e Mano nem tava aqui, eu acho. Não, tava em Salvador. E aí a gente queria decidir a cor do copo que ia dar. E foi uma briga, uma discussão, não sei o quê. Eu acho que a pastora Natália, que é a líder dos jovens, estava nesse dia pela igreja e viu a briga. E Jamile sem saber controlar a gente. Coitada de Jamile. Aí a pastora Natália se intrometeu no meio e reclamou a gente. E falou... E cancelou a festa. Depois disso, não teve mais festa. Acabou a festa. Foi uma confusão. Eu lembro dessa história. Foi isso mesmo. Foi uma festa japonesa que a pastora Natália mesmo que interviu, que disse que o pau tava comendo. E Jamile, coitada. Se vocês conhecerem Jamile, quem conhece Jamile sabe. Ela não faz mal a ninguém. Exatamente. Não reclama. Não pra gritar daquele jeito. Aí pronto, Natália chegou e botou ordem no negócio. Mas também essa festa foi cancelada depois dessa confusão. Dessa briga. Aí teve a tentativa de fazer uma festa neon também, que era a fantasia, não era só uma festa neon. Tinha que ser uma festa neon e a fantasia. Por quê? Porque a gente não conseguiu decidir qual queria. Então juntou os dois. Acabou que mas não deu certo. Essa também não saiu. Então a gente tem oficialmente de festa a festa havaiana, que deu certo, tá vendo? Foi a primeira e deu certo.
Sim, tava falando a linha do tempo. Da conferência? Foi a festa, depois o reset, que é o retiro. Depois da festa Vaiana, a gente teve um retiro junto com o Ministério Infantil, que foi o último retiro junto, porque o Ministério Infantil e o Ministério Adolescente sempre caminharam muito junto. Então a gente fez alguns retiros juntos. Então, depois da festa Vaiana, a gente teve um retiro, que foi na Fazenda Betânia. Dias de glória. Estamos agora no dia de luta. Dias de glória. Estamos no dia de luta agora. E a gente fez esse retiro lá na Fazenda da Betânia. A gente dividia adolescente e criança. E foi outro marco, porque foi depois, para a gente ter outro retiro, demorou muitos anos para a gente fazer outro retiro depois desse. Porque fazer retiro custa caro, gente. Sim, E muito tem que ter caro. muita coragem Quando pra tiver fazer retiro, isso. galera, por favor, vão. Pra poder fazer um negócio maior. Porque acabou a época de fazer na Fazenda da Betânia, porque era muita gente, era muita criança e tinha adolescente, então juntava todo mundo, dava pra fazer. Mas agora... Agora que a gente tá fazendo separado, tem que ter mais adolescente, tem que botar um centro da Exato. cabeça. Pra ver que funciona. Pronto, aí depois disso a gente teve essa festa. Não, tinha retiro. Aí depois a gente veio pra conferência, né? Tem mais alguma coisa que eu me esqueça? Eu só cheguei no Sem Reservas, eu não lembro disso, não. Então, a Carlane participou do primeiro, que é o Vivendo Atos. O Vivendo Atos, ele... A próxima pergunta é... Então já vou entregando o jogo. Como começou? Como foi que a gente teve a ideia de fazer a Na conferência? conferência? Ó, a gente vive numa igreja que todos os ministérios fazem eventos, né? É, todos os ministérios. E a gente é a gente, né? Então a gente chegou lá e tá vendo A gente é ousado. o ministério fazendo, por que a gente não pode fazer? Que o ministério de criança faz, o ministério de jovens faz, o ministério de mulheres faz, o dos homens faz e a gente também faz. Então, eu viajei pra Fortaleza, pro Ceará, para um evento lá, uma escola. E nessa escola, quem estava ministrando foi Banda Morada, Samuel Azevedo, que esteve aqui na primeira conferência, e Fabíola Mello. E eu achei aquela ideia genial. Falei, olha que massa, velho, botar uma galera na escola e acampar o povo aí pra fazer pra reunir, pra falar de Deus. Eu achei massa. Aí eu mandei mensagem pra minha equipe na época. Na época era Luke, Jamile e Zete. Eu mandei mensagem no grupo, pô, gente, bora fazer uma conferência, vamos errar a morada. Fabíola Mello e Samuel Azevedo. Aí eu tô, vambora. Até hoje, nas reuniões, a gente fala de trazer Fabíola Mello. Até hoje, nas reuniões, a gente fala de trazer Eu ela. vou trazer Fabíola. Fabíola, quem estiver nos assistindo aqui, ó. Vem aqui, minha filha. É um apelo aqui, ó. Pode vir aqui. Vem, nos ajude. Sonho desde o início, tá vendo? Exatamente. Fabíola, marquem Fabíola aí no vídeo. Pra ver que chega ela e ela tem pena da gente. Vem aqui. E aí, esse era o sonho, trazer Fabíola Mello. A princípio, Banda Morada, porque a gente também é ousado, viu, gente? Aí começou, bora fazer. Falei, reuniu os adolescentes, falei, bora fazer a conferência? Bora. A gente não tem um centavo. Só tem ousadia. E muita fé. É muita fé. Fé a gente tem de sobra até hoje. Aí o que acontece? Começou, e agora quem vai trazer? Tenta Fabíola não consegue agenda, os valores pra gente no momento era, sabe, inalcançável. 2018 isso. Aí traz Fabíola, não consegue. Banda Morada, eu mandei e-mail pra todo mundo. De Aline Barros, gente. Banda Morada, Aline Barros, todo mundo que você imaginar no meio gospel. Até Diante do Trono eu já mandei e-mail, Olha eu só. sou ousada. Quem sabe um dia ela fala assim, ó, Deus mandou vir por caridade. Amém. Glória a Deus. Então assim, aí não rolou Fabíola, não rolou. Aí vamos trazer Samuel Azevedo. Aí Samuel Azevedo, eu lembro quando eu falei de Samuel, Samuel disse que viajava ele e outra pessoa, né, de avião. Quando a gente ia botar na conta, era inviável conseguir trazer 2 pessoas de avião. A gente não tinha, A gente não tinha dinheiro suficiente para trazer. E eu falei com ele, ô Samuel, infelizmente a gente só não tem condição de trazer você e outro. Ele falou, não tem problema nenhum, eu viajo sozinho. Aí eu falei, glória a Deus. Aí foi aí que Samuel veio e que aconteceu a primeira conferência. Muito trabalho, gente, a gente trabalhou. A gente vendeu cor, a gente vendeu pipoca, a gente vendeu tudo que você pode imaginar para essa conferência aí. Mas Deus, Senhor, Deus sempre... Foi nessa conferência que teve, acho que teve caravana, tinha muita gente nessa conferência, não sei. Tava lotado. Não, Foi a primeira? Foi a segunda conferência que teve caravana. Foi a segunda, foi um pouco de... Jaguaripe, eu acho. Foi. Jaguaripe, Muita gente veio que muita essa gente. igreja A primeira caravana, o primeiro congresso, eu acho que teve o pessoal do Capão que veio. Também dormiu aqui na igreja. É isso, porque tinha gente que dormia aqui na igreja, eu lembro. As duas,
A primeira e a segunda teve caravana. Mas assim, a primeira conferência e todas, na verdade, tudo que a gente faz hoje, eu digo com gratidão a Deus, que Deus sempre fez um milagre. A gente nunca acaba um evento devendo. Como? Só Deus sabe. Milagre. É milagre. Porque, filha, dinheiro não tem não, mas Deus vai lá e bota a mão dele e faz acontecer. Verdade. Dá criatividade pra gente trabalhar, dá a gente pra ajudar. Quem sabe você que tá assistindo não vai ser uma pessoa que vai ajudar a gente. Quem você quiser, né? Pode ajudar comprando um brigadeiro, uma trufa. Orando também, oração é o mais importante. Dia da conferência, ofertando, como Deus tocar no seu coração. Manda o Pix. E como é discipular os adolescentes? É bom, gente. Conta isso aí. É bom. É massa. É massa. Como eu já falei, eu acho que discipular em geral, gente, seja adolescente, adulto, eu acho que existem duas coisas que são marcantes hoje no discipulado. Primeiro, é você se importar. Porque hoje a gente vive numa sociedade totalmente ocupada. Todo mundo tem muitas obrigações, muita coisa para dar conta. Então, quando você diz, eu vou discipular alguém, eu vou cuidar de uma pessoa espiritualmente, me falando, você tem que dispor tempo. E dispor tempo, às vezes não é fácil. Então, assim, sobre discipular, eu acho que o grande ponto de você conseguir discipular uma pessoa é você se importando com ela. É você se importar. E o mundo precisa de pessoas que se importem com o outro. Porque a gente vive muito no nosso eu ali, na nossa necessidade. Muito egocêntrico. Isso, a gente tudo gira em torno da gente, é as nossas necessidades. Não a necessidade do outro. O outro lá para depois da minha família, etc e tal. E discipular não é isso, é você colocar e se as importar vontades com do o outro na sua frente. Então, assim, e outra coisa que eu já falei também sobre se relacionar. Então, assim, quando você fala, e o que é se relacionar para mim, como eu tô falando aqui, é você, primeiro, não menosprezar a dor do adolescente. Porque o adolescente, às vezes, ele vai estar, a crise dele, aos olhos de todo mundo, vai ser mínima, besteira. Ser mínima. Porque eu tô gostando da pessoa, a pessoa não me correspondeu, e pra ele ali é o fim. Eu vou morrer. Não quero. O mundo perdeu o brilho, tá tudo preto e branco. Mas assim, o discípulo é você, quando ele chegar pra você com uma causa dessa, você falar assim, não falar isso, que besteira, não, pra ele é importante. Então assim, eu sempre falo, pode ser a menor coisa, que pro adolescente ele é importante, que pro seu discípulo isso é importante, então isso tem que ser importante pra você também. Eu acho que assim o discipulado vai começar a fluir. Então, e isso eu acho que é a beleza do discipulado. É você conseguir enxergar a dor do outro. E todo mundo, gente, todo mundo que passa por isso, de conseguir aperfeiçoar isso em si, de enxergar o outro, a necessidade do outro, todo mundo, isso faz com que você se torne uma pessoa melhor. Então, assim, a experiência de discipular adolescente é isso. É você se melhorar. Porque você começa a entender que o problema de fulano, por mais pequeno que pareça aos olhos de qualquer outra pessoa, mas é o problema dele. Se é para ele é um problema, para você também tem que ser. E isso melhora você como pessoa. Melhora com você, melhora quem você é. E por conta disso, faz você ser uma pessoa melhor na sociedade. Então, essas experiências, tudo isso, faz com que seja magnífico pertencer e discipular adolescente. Sabe? Faz tudo ficar mais bonito, mais empolgante. Então, assim, é isso que tem cor. O mundo é colorido quando você tem a experiência de discipular adolescente. Então, assim, resumindo, é lindo, é maravilhoso discipular adolescente. É uma montanha russa. Menino. Não estou dizendo que é fácil, gente. Não é fácil. Mas é muito gratificante. Porque, gente, por exemplo, a gente está aqui hoje, tem vocês. Vocês foram adolescentes, não são mais. Mas hoje servem no Ministério. São jovens. Servem no Ministério de Adolescentes. Mas hoje servem no Ministério de Adolescentes. Então, vê vocês. Quanto vocês cresceram.
quanto vocês amadureceram, quem vocês se tornaram. Aí eu acompanho, passando na faculdade, namorando, e acompanhar isso é incrível, sabe? E poder participar disso, porque eu participo disso. Então, assim, eu ainda não sou mais a líder de vocês, vocês não estão mais no Ministério do Adolescente, mas eu participo. E pra mim é incrível ver o crescimento de vocês espiritual. É massa. Poxa, velho, eu tenho uma participação mínima ali, mas tenho, entendeu? Então isso é muito gratificante, sabe? É show. Verdade. Fica até sem Vai palavras. chorar. Eu tô emocionada. Fica até sem palavras. Fiquei sem palavras. Tá. Na verdade, eu fiquei um pouquinho curiosa agora. Porque a gente, desculpa, eu fico triste quando eu falo nesse assunto, porque a gente saiu da rede de adolescente, não sei se vocês sabem, mas acabou. Acabou, agora a gente tá na rede de jovens. Aí, eu tô aqui desde o começo, no dia que Manu foi consagrada líder, eu tava lá. Então foi bem difícil pra mim, mas nem era isso que eu queria falar. Eu queria saber Quando tudo era mato. Exato. Eu queria saber, porque a gente não tem participado mais das redes. A gente trabalha um pouquinho com os meninos. Vamos trabalhar agora com a conferência chegando. Mas a gente não tem muita proximidade com eles. Então, como tem sido essa nova fase? Como tem sido as redes? São mais difíceis de lidar do que a gente? É o mesmo. Expor eles, tadinhos. Não, é o mesmo. A dificuldade é a mesma que teve lá no início. Porque os meninos estão chegando agora ainda muito novos. Então eu tenho um adolescente de 11 anos. Então, assim, eles ainda são inquietos, eles ainda estão aprendendo o que é o que é adoração. Alguns não sabem como adorar. Tipo assim, tudo para eles é novidade. Então, assim, é desafiador hoje. Por quê? Porque eles ainda estão caminhando para o crescimento. Então, assim, e agora o que eu tenho de diferente, porque assim, enquanto vocês estavam até ano passado, eu tinha uma sala mista. Eu tinha adolescente, os teens, kids, que era ali a galera chegando, e tinha vocês que já estavam saindo do Ministério do Adolescente, já estava na hora. Então eu tinha uma sala mista, né? Agora eu não, agora eu tenho uma sala totalmente teen. Facilita o trabalho, porque a linguagem é a mesma. Mas não é fácil. Eu volto a ter os problemas com a garganta. Então, assim, quarta-feira retrasada, eu saí daqui sem voz. Fiquei o resto da semana sem voz, porque os mesmos desafios que eu encontrei no início, eu encontro até que eles começam a caminhar sozinhos e começam a amadurecer. E vão amadurecer lá na rede adolescente, né? E a se acostumar também. É questão de se acostumar. Foi uma mudança ele sair da rede de crianças para a rede de adolescentes, sendo que teve aquele processo da pandemia. Então, eu creio que eles não pegaram o ritmo ainda. Tem isso também. Que como ficou quase 2 anos parado, não foi? Então, assim, eles, muito menino, a maioria, eles saíram, chegou na pandemia, criança, então, assim, um dia, do nada, eles eram crianças, eles estavam aqui com o tia Jamile, brincando, fazendo lá a programação infantil, eles foram para casa, fechou tudo, e eles voltam adolescentes. Na cabeça da pessoa não é fácil não, né? Eles caíram de paraquedas na rede de adolescentes. Então, tipo assim, então eles voltaram adolescentes, eles pularam essa fase, pularam muita coisa. Eles não tiveram a chegada dele na rede adolescente não foi normal, não foi comum. Foi pulando etapas. Então também tem sido mais desafiador por conta disso. Verdade. Tem alguma pergunta, Esther? Não. O negócio da identidade. O quê? Já. Temos quanto tempo de podcast? Eu já falei muito. Olha! Que coisa boa. Tem que ser assim, né? Tem que falar muito. Eu falo muito, gente. Eu, quando desarma falar, socorro. Tá. No bastidores, alguém tem uma pergunta? Não. Tô aqui me segurando pra não chorar também. Era bom que fosse ao vivo, porque aí agora eu tava crendo que vai ter várias pessoas assistindo e mandando perguntas assim. Mas como é o primeiro, assim... Vamos ter fé. Próximo, fé em Deus, que vai ser ao vivo. Então você que está assistindo agora, se prepare, se programe. A gente vai falar a data antecipadamente, o horário. E eu quero todo mundo e os convidados. Os convidados vão ser muito especiais. Vão ser incríveis. A gente ainda não falou com eles, mas por isso não dá pra falar que ainda.
Mas com certeza eles vão topar. Exato, porque, né? Espero que sim. Eles vão topar, eles vão topar. Mas ia ser uma decepção se falar assim, não vai dar. Não vai dar certo. Vai dar. Vai ter que dar. Eles vão topar, Desculpa, na mas hora. vai ter que dar. Os bastidores Você estão não dizendo tem- que vai rolar sim, galera. Então, vai ser papo aqui, ó, outro nível, vai ser muito bom, garanto. Tá. Mano, quer falar sobre a conferência próxima? Porque aí já... Porque a pergunta que a gente vai fazer mais sentido se vocês souberem o tema e como vai... Enfim, souber um pouquinho, um spoiler, porque a gente ainda não postou. Mas se Mano quiser contar um spoiler... Sobre a conferência, a Aqui próxima. tá chegando agora. Pronto. A gente vai para a quarta conferência. 4 anos de história. A gente parou um ano por causa da pandemia, não foi? Porque a pandemia... A gente já foi um ano que a gente ficou sem por conta da pandemia, que não era possível. Mesmo assim, aí uma coisa que a gente não falou, que mais faz parte da história do Ministério do Adolescente, foi a escola Vivendo Atos. Foi online. A gente fez uma escola 100% online na pandemia, que foi assim, a ideia mais louca que a gente já teve na vida. Deu certo. E deu super certo. Acho que teve um dia que foi mais de 6 horas consecutivas de live. Entra uma pessoa, sai outra, entra uma, sai outra. Mas foi assim, ó, foi uma experiência incrível. E foi a escola Vivendo Atos. E a gente vai agora para a quarta conferência. Eu posso falar o tema? Acho que sim, você é a líder, você decide. Mas a equipe você decidir. Até onde eu posso falar sobre a conferência? Fala o tema. O tema é importante para a tema- próxima pergunta. Ó, pronto. O tema da gente é fortalecendo sua identidade. Acertei? Acertou. Aê! Tem um nome em inglês ainda? Não, Tiraram. a Então. Pois bem. O processo Fortalece- criativo é assim, gente. A gente gente- começa com uma ideia, aí vai caminhando, chega em outra, mas vai ser fortalecendo sua identidade. Fortalecendo sua identidade. Já tem data marcada. Já tem pré-eleitor confirmado. Inclusive todos já estão confirmados. Exato, já tá todo mundo Tá escolhido. tudo certo. Só falta a gente botar um bloco na rua para dizer que dia é. Mas assim, eu tenho grande expectativa. Primeiro, porque Deus sempre superabundou no nosso meio quando a gente fez uma conferência. Assim, é sempre uau, sabe? A gente sai de uma falando assim, puxa, velho, não vai ter uma igual essa não. Essa foi incrível. E Deus vai lá na próxima e faz mais. Essa é uma coisa que eu estava observando esses dias, porque a gente nunca conseguiu repetir um pleito a não ser o pastor Júnior. Verdade. Olha, pastor Júnior se sinta honrado. Porque todo ano a gente. Verdade. Todo ano chega uma pessoa aqui. O primeiro ano foi Samuel. Todo mundo sai daqui dizendo, tem que trazer Samuel ano que vem. Tem que trazer Samuel ano que vem. Samuel, beleza. Tá bom, vamos trazer Samuel. Quando liga para Samuel não pode, porque Samuel é casar. Aí não. E agora, quem é que vai trazer? Traz Saulo, do Zediscope. Saulo vem, todo mundo gosta, foi ótimo. Traz Saulo ano que vem. Tenta Saulo de novo no ano seguinte, não consegue mais Saulo. Aí, Mário, a gente tenta Mário esse ano. Vamos trazer Mário, todo mundo gostou. Mário foi ótimo, maravilhoso. Tenta Mário, não consegue Mário para a data que a gente tinha. E aí Mário não vem. Então, assim, a gente não consegue repetir um preletor. A não ser o pastor Júnior. O pastor Júnior, que o pastor Júnior é figurinha registrada, patenteada. E não é da agora, desde a época de criança, Desde o retiro, cresceu com a participou. gente, mesmo sendo da rede de jovens, ele sempre participou, tanto na Ministério Infantil e quando a gente virou adolescente também, Exatamente. sempre. Por isso que Júnior sempre tem que pregou dar. todos os retiros que o Ministério de Adolescente fez, que o Ministério Verdade. de Criança fez, e o Ministério de Adolescente, e em toda a conferência Júnior tá. E ele vai estar deixando também, Tá vendo? gente. Ele não Júnior tá de ligando, Yeshua. não, porque foi o que eu não falei ainda. Mas já deixa meu convite aqui, que ele... Não, mais especial, né? Mais especial não, os outros também são especiais, desculpa. Não, é porque o convite dele foi diferente. Vai ser ao ao vivo aqui, gravado no aqui no YouTube. meio de todo mundo. Então o pastor Júnior está super confirmado. Eu espero, viu, pastor? Então, sinta-se convidado aí. Por favor, aceite nosso A gente convite. tem outros convidados. Tem uma galera que tem um trabalho missionário extraordinário, sabe? Uma vida gasta servindo a Cristo e levando Jesus já em todos os 4 cantos desse mundo. E aí a gente vai ter a honra de trazer eles. Então já tem data marcada, já tem tema, já tem camisa feita. Sim, já tá pronta. Vai
Vender pra fora Vai também, vender, né? vai vender. Se você quiser, garanto que é bonita. Você pode ter certeza. A gente nunca fez uma camisa Nenhuma feia. camisa a gente foi feia. Nenhuma é feia. Aí tá bonita. Essa daqui é linda. Né? Um monte de gente ficava perguntando. Acho que essa daqui a gente não vendeu aqui. Na conferência. Não, mas eu falei que não tinha, não. Não tinha, não. Enfim, mas tinha gente perguntando se ia vender na conferência. Pois é. Você quer garantir a sua, peça antecipadamente. Exatamente. Fala com o Manu, que aí ela coloca o seu nome na lista e você fica com a sua. Eu garanto que é bonita. Pode ter certeza que é A gente só bonita. faz coisa bonita. Sim. Não tem nenhuma que é feia. Mostra uma feia que a gente fez. Não tem nenhuma. A gente sempre acerta. Sim. E Então é isso. A conferência tá aí. Tá bem perto, viu, gente? Esse ano, diferente dos anos anteriores, normalmente é no final do ano, né? Esse ano, a conferência vai ser nesse semestre que a gente tá. Então, a gente tá bem pertinho. Por esses dias aí, a gente já deve começar a divulgar preletor, data, camisa, tudo. Porque a gente é isso, viu? A gente não dorme, não. Não mesmo. Não dorme, não. Olha a cara de cansado. qual foi a sua experiência descobrindo a sua identidade em Cristo? Minha experiência, eita. Ó, quando a gente fala em se descobrir a identidade em Cristo, eu acho que a gente descobre conhecendo a Deus. Conhecendo a Cristo. Eu vou aproveitar para contar meu testemunho da minha conversão. Minha mãe, ela vinha daí para a igreja e quando eu era pequena eu não queria. Eu não gostava, gente, eu não gostava. Hoje eu gosto. Eu acho que a gente toda criança, porque eu também Então, não gostava. mas não. minha mãe, a igreja, a palavra era na frente do Café Estrela, gente, ó. 1000 anos atrás. No início da Palavra Viva. E minha mãe me arrastava pra igreja, gente. Me arrastava. E confesso que quem vê minha mãe com aquela carinha dela, ela me batia pra ir pra igreja. Descia o sarrafo, filha. Eu ia pra igreja sem vontade mesmo. Porque na casa dela era assim, quando eu mando, como no pirão, quem manda sou eu. E minha mãe arrastava pra igreja e eu ia pra igreja sem vontade. E até que chegou um dia que eu falei, não, eu quero Jesus. Eu quero esse Deus que o povo fala. Eu quero experimentar disso. E eu aceitei Jesus, eu fui para encontro. E por alguns momentos eu vivia com a espiritualidade lá em cima, sabe? Uau! Cheia de Deus. Mas tinha dia que não, sabe? Não era tão fácil seguir a Cristo. Só que um dia eu assisti uma ministração de uma pastora chamada Leandro Tanuri. E ela pregava e ela falava sobre isso. E ela deu uma dica lá que eu não sei que alguém realmente tinha me dado, mas eu só vi naquele dia. E ela me disse que eu não conseguiria ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, se eu não gastasse tempo com Ele. Então eu precisava. Se eu quero ser amigo de uma pessoa, eu vou gastar tempo com essa pessoa. E aquilo ali deu um estalo na minha vida. Eu falei, é isso aí, eu preciso gastar tempo com Deus, porque eu preciso conhecer Ele, para que eu consiga me firmar em Cristo. E é a partir disso que as coisas vão acontecer. E eu comecei a gastar tempo com Deus. Então eu entrava no meu quarto, fechava minha porta e orava. E às vezes tinha dia que você até sentia um negócio diferente, mas tinha dia que não. Tinha dia que era a mesma coisa de nada. Eu levantava, mas eu falei, não, Deus, eu só vou continuar até no dia que eu ver, que eu senti que as coisas estão fluindo, que eu estou te conhecendo. Então, ali eu comecei a afirmar minha identidade. Nesse processo de conhecer a Deus, de parar a orar, de chorar, de pedir perdão pelo meu pecado, reconhecer que sem Ele eu não sou nada, não vou para lugar nenhum. E foram longos anos principalmente na tentativa de que isso virasse rotina. E às vezes eu fazia isso uma semana, depois parava de fazer. Não tem constância. Tinha muita constância. Aí até o dia que... Aí isso foi anos tentando que isso virasse minha rotina, que parar na presença de Deus virasse rotina. Tanto na oração como na leitura da palavra. Porque eu entendi ali que eu precisava disso para que eu tivesse minha identidade firmada, que eu soubesse quem é Deus. Não o Deus que eu ouvi falar do pastor, que o pastor falou, minha mãe falou, mas o Deus que eu sigo, o meu Deus. Quem é meu Deus? Eu precisava conhecer ele. E assim eu fiz por longos anos. E isso, gente, é construído. Você não vai entrar no seu quarto hoje, as coisas não... o céu não vai rasgar imediatamente. Então foi uma coisa sendo construída. E eu construí essa comunhão com Deus, e a partir disso eu entendi o que é ser amado por Deus. O que é saber que não é por merecimento. Não é por merecimento, gente, nada que eu conquistei na minha vida até hoje. O que eu sou foi porque eu mereço.
Eu não mereço nada. É tudo a graça e a misericórdia de Deus que um dia me alcançou. E me fez entender que isso é sobre ele. É porque ele me ama. Não porque eu mereço. Ele me ama. E isso faz com que eu queira viver para agradar ele. E a partir disso, foi assim que eu entendi minha identidade diante de Deus. E quando a gente fala em identidade, existem várias vertentes que pode ser trabalhada. Sobre paternidade, eu tive uma paternidade ausente. Então, assim, se relacionar com o Pai, Deus, que é perfeito. Que tem esse problema, tem a dificuldade de ver Deus como um pai. Eu tive isso, porque eu não tive um pai presente. Então, assim, isso cria na gente alguma cicatriz. E foi no secreto com Deus que eu fui curada de entender de Deus como um pai amoroso. E para mim, hoje, Deus representa o quê? Como paternidade? Um pai paciente. Que eu dou chilique quase toda semana. E Deus está lá sempre me colocando no colo. E às vezes me corrigindo. Tem muita correção nesse processo, viu? Então, para mim, Deus é um pai, um pai paciente. Então, quando a gente vai falar sobre autoimagem também, é falar sobre identidade. Então, isso também, essa cura veio e está sendo construída em mim através de conhecer a Deus. Então, você conhece a Deus e Deus te cura. Você serve a Deus e Deus te cura. Então, minha identidade foi fortalecida. E tem sido. Porque quando a gente acha que a gente está pronto, a gente descobre que não está, e a gente se conserta, Deus às vezes muda a nossa rota, e a gente vai se reconstruindo, se refazendo, apanhando, e vai refazendo, e vai construindo nossa identidade em Cristo. Então, assim, a minha identidade foi fortalecida sobre todos esses aspectos. Então, assim, quando eu olho para a minha vida, tudo que eu era, eu falo isso emocionalmente, sobre a expectativa que as pessoas tinham a meu respeito. Gente, eu tinha trilhões de amigas na minha infância que os pais falavam que eu não ia dar para nada, que eu era uma influência. Eu era burrinha, gente. Eu tirava nota ruim, entendeu? Então, assim, estava olhando aos olhos humanos que era difícil, entendeu? O povo não tinha muita fé em mim. Então, assim, e isso, querendo ou não, gente, acabou sendo colocado no meu coração. Às vezes, adesivos são colocados na gente pela boca de pessoas. E foi colocado na minha. N coisas. Eu tenho um problema na fala, então as pessoas falavam. Isso tudo foi sendo colocado na minha vida e isso interferiu na minha identidade. Então, assim, e hoje, quando eu olho para a minha vida, tudo que Deus fez comigo, Deus me curou, que Deus me colocou, que Deus tem feito, é a graça dele. E é ele sarando a identidade, colocando a identidade dele em mim. Então, hoje, nesse processo, eu olho para trás e falo assim, oh Deus, como Deus é bom, gente. Eu não teria condição de não ter conhecido a Cristo. Eu não tenho uma estrutura para não ter Jesus na minha vida. Não tinha como, não tinha plano B para minha vida, a não ser seguir Jesus e conhecer Ele. E fazê-lo conhecido, né? Que é a nossa missão agora. Então, assim que eu tenho fortalecido. Eu estou pronta? Ainda não. No dia que eu estiver pronto, Deus me leva. Verdade. Então, assim, eu estou no processo de construção dessa identidade de Cristo. Mas hoje, gente, muito melhor sabendo que Deus me ama, que não é por mim, não é por merecimento, e que eu sou uma filha amada. Por mais que o mundo, as pessoas podem pensar outra coisa a respeito. Não muda o amor dele por mim. E é isso aí, minha identidade está sendo firmada sobre esse Deus, a soberania desse Deus maravilhoso. Amém. Quase eu prego, né? Eu preguei, na verdade. Né? Mas é o certo, né? A gente está aqui fazendo, não é um projeto só do nosso coração. A gente acredita que foi Deus que colocou e foi Deus que colocou no nosso coração. Exatamente. E estamos encerrando o primeiro episódio. Porque a gente tem ensaio, já tá, passou do tempo. Gente, eu posso falar, eu quero agradecer, né? Porque assim,
Eu tenho uma participação muito mínima na estrutura do podcast. Na verdade, aconteceu que eu vi um podcast na internet, eu mandei pra Kailane e falei, bora fazer. Ela falou, bora. E aí, esse foi o meu papel, na verdade. Então, assim, aqui as meninas são roteirista, design, entrevistadora, técnica de som, A gente teve que aprender a fazer, mexer em tudo isso aqui pra poder dar certo. Técnico de iluminação. Então, tipo assim, é tudo elas. Então, assim, primeiro eu queria agradecer. Primeiro o convite, que foi a primeira, que eu não esperava esse convite para abrir a ideia, né? Muito obrigado pelo convite. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, de verdade, sabe? Porque vocês, nesse tempo, como eu falei lá no início, tem sido um tempo desafiador para mim. Vocês têm me empurrado, literalmente, me empurrado, sabe? Acontecer, as coisas aqui acontecerem. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela disponibilidade. Agradecido demais pelo convite. Eu espero voltar aqui, eu espero que vocês gostem. Dá um bocado de like aí para mim me convidar de novo, né? Verdade. Eu falar sobre outra coisa. Eu tenho muita informação para dar. Compartilha, nos grupos, faz tudo. Manda pro amiguinho. Ó, curte, compartilha e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tu tem que falar aí, que não foi? Falei. Meu sonho ser youtuber. Eu nunca fui entrevistado na minha vida, fui hoje. Esqueci de um ponto importante, que vai ser gravado, vamos postar no YouTube. Os próximos vão ser ao vivo, fé em Deus, em nome de Jesus. Eu creio. Mas também temos no... Qual é o nome? Spotify, podcast. É isso aí, tá vendo? Eu vou tentar internacional. Quem é os próximos apresentadores? Conta aí pro pessoal, tem rodízio. Os próximos apresentadores estão aqui atrás, mas... Porque aqui a função se investe na próxima. A querida Rebeca Risley e Arielle, que eu não sei o sobrenome. Elas serão as próximas entrevistadoras, porque vai ser rodízio, tá, galera? Então vocês não vão ver a gente de novo assim. Por agora. Se vocês queiram, galera, podem pedir aí. Na próxima elas vão entrevistar também. Se quiser, coloca aí, comenta. Inclusive na próxima, apoiando. Enfim, foi muito bom. Esther, você achou o quê, Esther? Posso orar? Você pode orar. Ó, eu achei muito massa, porque assim, eu não gosto muito de falar. Mas eu falo bem com as câmeras, porque eu não consigo. Ela é bem humilde, Não, gente. eu não falo bem com as câmeras, eu sou mais acostumada a falar com câmera do que com pessoas. Então, falando com essa galera aqui fica mais fácil. Vocês verem lá. Não me sigam no Instagram, sigam a rede no Instagram, tá? Que é Rede Adolescentes e BPV. Adolescente, palavra viva. Adolescentes e BPV, sigam lá, tá? É isso aí. Amém? Mano, eu vou orar, a gente vai encerrar. Amém. A gente é crente, a gente ora. Graças a Deus, graças a Deus. A mãe Rebeca que fala assim, minha filha é crente, minha filha lê a Bíblia, minha filha ora. Convidar a pastora Marluce, quem vai estar aqui, Rebeca Risley. Amém. Quero orar pela vida de vocês, quero orar pela vida de quem está assistindo. Eu espero do fundo do meu coração que é através desse momento que a gente brinca aqui, mas a gente espera que a gente sirva de inspiração a outros ministérios e a outras pessoas que estão começando a caminhar com Cristo, que vão enfrentar dificuldades na caminhada. Eu falei aqui, eu espero que eu alcance alguns líderes adolescentes que me ouçam e saibam que não estão sozinhos, que vão ter dificuldades, mas que a recompensa vai vir. Se a recompensa não vir na terra, vir no céu. Você só creia que vai chegar no tempo certo. Uma hora chega. Não desista. Eu tenho um projeto de fazer um curso para implantação de Ministério Adolescente em outras igrejas, que eu acho que é necessário hoje. O Ministério Adolescente, algumas igrejas ainda não trabalham com isso, mas eu acho importantíssimo. Então é um projeto. Eu quero orar por você também, líder de ministério que está nos assistindo. Não desista não, viu? Segure seu B.O. aí, ó. Não largue não. Deus aguenta firme, vale a pena, ó. Manu tá aqui há 8 anos, que ela disse. E 8 anos, o tanto de frutos que ela tem. Tá vendo? A gente que tá aqui fazendo agora somos frutos. Aí, tá vendo? Vale a pena. Não desista não, não largue seu negócio não. Segure aí que vai dar certo, viu? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Espírito Santo, nesse dia queremos te louvar e te agradecer pela tua bondade, Senhor, que se fez presente em nossa vida. Oh Deus, obrigado pelo teu amor que um dia nos alcançou e nos alcança todo dia, Senhor. Deus, eu vou te pedir pela equipe desse podcast, do Pode Crer, Senhor, que o Senhor abençoe cada um. Deus, segundo a sua necessidade.
Oh Deus, eu te peço por cada pessoa que vai ouvir esse podcast. Oh Deus, por cada família que irá ouvir, Senhor, cada líder de ministério, cada adolescente, Senhor, que eles possam ser tocados por Ti, Deus. Oh Deus, se aqueles que estão precisando de motivação, Senhor, que o Senhor derrame uma unção especial sobre eles, Senhor, e dê um novo fôlego de vida sobre cada ministério. Deus, abençoa cada adolescente, Senhor, que isso seja um instrumento na vida deles, Senhor. Te pedimos pela conferência de adolescentes que está chegando, que o Senhor possa abençoar cada preleitor, a equipe que está trabalhando, que o Senhor possa abrir portas, Senhor, e suprir todas as necessidades que precisamos para que ela ocorra, Senhor. Oh Deus, até hoje o Senhor esteve conosco e cremos que o Senhor irá continuar. Mais uma vez eu te peço e te clamo, Senhor, não queremos fazer nada sem que Tua presença seja conosco, Deus. Oh Deus, obrigado por Teu amor, pelo Teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.